Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Quero falar com vocês nesse dia sobre o desviado, a vida do desviado. O desviado é aquele que já andou nos caminhos do Senhor, já pertenceu a uma igreja, já professou a fé no Evangelho e no cristianismo, já obedeceu os mandamentos, já desfrutou de certa comunhão com Deus. Em alguns casos, alguns foram até usados por Deus como pregadores do Evangelho, pastores, diáconos, oficiais, presbíteros, obreiros na casa do Senhor. Alguns tiveram experiências com o Senhor de livramento, de milagres, cantaram hinos, louvores, fizeram partes de coral, marcaram a história da sua igreja, do seu bairro, andando na fé. Mas, diante dos obstáculos que se depararam ou que se colocaram nos seus caminhos, das provações ardentes, provas que enfrentaram, ou principalmente das tentações, das inclinações da carne, do fascínio pelo mundo, seus prazeres, suas riquezas, das tentações e ciladas que Satanás armou, construiu, essas pessoas, esses irmãos, infelizmente cederam, caíram, não suportaram a tentação, naufragaram na fé e deixaram o Senhor. Viraram as costas para a igreja, viraram as costas para as Escrituras, viraram as costas para os irmãos, viraram as costas para Cristo, para a fé, para o Senhor Deus Todo-Poderoso, e decidiram viver suas vidas como filho pródigo, dono agora do próprio nariz, agora com todos os seus recursos em mãos, talentos, beleza, dons, decidiram ficar longe e gastar consigo mesmo, vivendo uma vida sem freios, sem regras, sem mandamentos, sem leis e sem ordens. Esse é o retrato de uma multidão incontável de pessoas aqui no Brasil, por exemplo. Já dizem que o número de desviados chega à casa dos milhares de milhões aqui no nosso país. Agora, como é a vida do desviado? Se você olhar para a vida do desviado, ela é uma vida destituída de felicidade, destituída de completude, destituída de significado e de sentido. Por mais que ele pense e julgue ter feito a escolha certa e agora ser dono do seu próprio nariz, ele está naufragado no pecado, na iniquidade, e ele está cego quanto a sua própria condição. Ele não consegue enxergar o quão mal ele está. E a pergunta que eu te faço é: você conhece algum desviado feliz? Algum desviado que está bem? Alguma pessoa, homem ou mulher, jovem, que deixou o Senhor, o traiu, blasfemou contra ele e tem uma vida próspera, vitoriosa, feliz na família, no trabalho, na vida pessoal? Não. A grande maioria, a grande, vasta maioria, está com a sua vida toda arrebentada, imergida em tristeza, angústia, depressão. E se tem vitória e sucesso numa área, em outras 10 tem derrota. Muito dinheiro, mas sem paz. Muita beleza, mas cheio de perturbação. Esse é o estado, um estado de tristeza, perda da identidade, e para ele ter paz na sua consciência, ele tem que violentá-la, cauterizá-la, ele tem que agredi-la com prazer, com bebida, com pecado, com drogas, sexo, riquezas e uma série de outras coisas. De outra sorte, ele não consegue ter paz e se livrar da culpa, porque não há desviado que não carregue com ele a culpa.
Como disse uma vez o pregador norte-americano chamado Jim Swaggart, quando ele estava pregando, ele olha para a câmera e diz: se você ouviu o Evangelho, a palavra de Deus, a graça que está em Cristo, pelo menos uma vez, o pecado nunca mais terá o mesmo gostinho para você. E o pecado não tem o mesmo gosto, o mundo, os prazeres para o desviado. Uma vez tendo acesso à verdade, tendo conhecido a luz, tendo entendido o caminho da salvação e da perdição, e agora está nesse estado de desvio, ele jamais se livrará da culpa. A culpa sempre andará com ele e sobre ele. A sua consciência sempre o acusará. Como eu disse, por mais que ele amorteça, ele violente, ele a agrida com os aparatos desse mundo, ela ainda estará lá, culpando e mostrando para ele o quão equivocado, culpado, errado ele está. Talvez essas palavras possam estar sendo dirigidas para alguém, primeiro, que está desviado, que está há muito tempo afastado dos caminhos do Senhor e não tem forças para voltar, ou não quer voltar. Uns querem, têm consciência, mas não encontram forças. Outros vão achar ridículo essa mensagem e vão dizer que há outros meios de chegar até Deus e eu não preciso disso, ou outros que nem querem a Deus e acham que Ele nem existe. Para vocês eu quero dizer, há perdão para vocês se vocês se arrependerem. É só vocês lembrarem de Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo. Se você não tem forças, recorra a Deus, volte para Ele e diz: me dê graça e forças para sair desse estado. E Ele vai te buscar, te trazer de volta, perdoar você e te receber independente do que você tenha feito. Se você ainda está duro, você sabe que esse caminho vai levar para o inferno, acredite você ou não. Vai ter consequências, a rebelião contra Deus, a crítica, a blasfêmia, a ofensa contra Deus. Pare com isso, abaixe sua guarda. Esse caminho não vai te dar sucesso nem felicidade. O fim dele é trágico. Baixe a guarda, quebranta o coração, volte-se e reconcilie com Deus. Assim como o primeiro caso, o Senhor estará com os braços abertos, pronto a te receber, porque o que vier a mim, disse ele, de maneira nenhuma eu lanço fora. E tem o terceiro, aquele que está querendo, dando sintomas, que vai se desviar. Eu digo a você, pare enquanto é tempo. Não dê mais um passo adiante na sua rebeldia, na sua apostasia, no seu intento e plano de deixar a igreja, deixar o Senhor, deixar as Escrituras para seguir sua vida. Pois pode não haver volta e o fim pode ser trágico. E o fim pode ser o lago de fogo que arde como enxofre. Volte atrás, vá para as Escrituras, recorra à graça de Deus, que Ele é poderoso para tirar esse sentimento do seu coração e recobrar os seus sentidos. Deus é um Deus restaurador. O filho pródigo, quando cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Voltarei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, recebe-me a menos como um dos teus empregados. Qual foi a reação do pai? Essa será a reação de Deus para você. Esteja no estado que você estiver, na condição que você estiver, tenha pecado o pecado que você pecou. A Bíblia diz que o pai o avistou de longe e o viu, e correndo até ele, o abraçou e o beijou. Calçou-lhe as sandálias, colocou o anel no seu dedo e vestiu com o seu manto. Perdão, misericórdia, restauração, reconciliação, transformação. É isso que o amor e o poder de Deus tem para você. E você só precisa de uma coisa: crer nisso, acreditar e voltar. Quando? Agora, imediatamente. Amém? Dá o like aí, é muito importante para nós. Se inscreva no canal
Paulo Júnior Oficial e compartilha com tantos quanto você conseguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus.